Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. No último WWDC, a Apple liberou para os desenvolvedores acesso ao Apple Intelligence. E nesse vídeo a gente vai ver como que a gente pode utilizar especificamente a LLM da Apple. Mas antes, o que afinal de contas é WWDC? LLM? É uma sopa de letrinhas? Bem, vamos lá. WWDC é Worldwide Developer Conference. É uma conferência anual que a Apple faz para indicar ali aos desenvolvedores todas as novidades e também liberar os betas para a gente começar a construir os nossos próximos apps já com as novas tecnologias. E uma das grandes novidades desse ano foi exatamente a gente poder ter acesso ao Apple Intelligence, e mais especificamente ao Large Language Model, ou LLM, da própria Apple. Large Language Model é um modelo de inteligência artificial treinado com milhões e milhões de dados. Isso quer dizer que ele tem um certo conhecimento, então quanto mais dados, mais conhecimento ele tem. Então você pode fazer perguntas, ele pode te responder, mas mais do que isso, ele é capaz de entender você falando com ele de forma natural, ou seja, fazendo perguntas como você perguntaria a uma outra pessoa. Especificamente o da Apple, ele é um modelo de 3 bilhões de parâmetros. Eu fiz um vídeo inteiro explicando o que são parâmetros, o que é quantização, o que é LLM de forma geral, lá no meu canal principal, vou deixar o link aqui embaixo. Mas para você ter uma comparação aí, os modelos top de linha mesmo, tem 1 trilhão de parâmetros. Então, com 3 bilhões de parâmetros, ele é um modelo pequenininho, mas ele é muito poderoso. E a grande vantagem é que ele vai estar disponível em todos os celulares, todos os iPads, todos os Macs. Então, basicamente, você não precisa fazer nada demais no teu app para ter acesso a um modelo que entende você falar com ele com linguagem natural. Isso é excelente, isso abre um leque de possibilidades incrível e é isso que a gente vai ver aqui no vídeo. Então vamos lá para a gente colocar a mão na massa. Estou com o meu projeto aberto, é um projeto muito simples, tem nada nele basicamente, só tem uma Content View e na Content View tem aquele código padrão, mas a gente não vai nem usar isso aqui. Eu vou criar um novo arquivo aqui, tá? Que eu vou chamar de Playground. Uma das novidades que vieram na WWDC também é agora a gente poder usar a Macro Playground para testar coisas localmente. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver lidando com a LLM, para a gente poder entender como que ela vai se comportar e qual que vai ser o resultado quando a gente estiver usando ela no nosso app em produção. E a coisa mais importante numa LLM é o prompt, então a gente também vai conseguir testar prompts de uma forma muito fácil sem ter que recompilar o app usando aqui o Playground, tá? Uma coisa importante, para a gente usar tanto o Playground quanto a LLM em geral, a gente precisa estar rodando a versão beta nesse momento, que é a do Xcode, o Xcode 26. E eu estou usando aqui também o macOS 26, tá? Então, para eu criar aqui o meu Playground, eu vou primeiro importar o módulo Playgrounds e eu vou criar a macro aqui, ó, hashtag Playground, e aqui eu posso colocar o nosso código. Tudo que eu colocar aqui, ó, print teste, vai aparecer aqui. Tá? Então assim a gente consegue testar bastante coisa. E aí vamos lá, para a gente então usar a nossa LLM, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma sessão. A gente pode pensar numa sessão como se fosse uma janela de um chat que mantém ali toda a nossa conversa, que a gente chama de contexto, beleza? Então vou criar aqui, ó, session, que vai receber language model session. Beleza, já criei a minha sessão. Ele me deu um erro aqui, por quê? Porque para eu usar o Language Model Session, eu preciso importar o meu Foundation Models. Pronto, agora ele já reconheceu, já tenho minha sessão aqui, posso começar a usar essa sessão. Beleza, agora eu quero mandar uma mensagem para a nossa sessão. Eu vou criar aqui um prompt. E o prompt nada mais é do que o texto que a gente manda para ela. Tá me dando uma sugestão ali, mas eu vou começar com hello. Para eu ver o resultado disso, eu vou chamar minha session.respond to, e aí eu passo meu prompt. A gente pode ver que desse lado aqui, ó, a gente tem um erro, né? Se a gente olhar esse erro, a gente vai ver que ele está pedindo para a gente marcar como try. Por quê? Porque meu respond aqui, ele lança um erro, e ele é assíncrono também. Então, eu vou utilizar aqui para executar ele o try await. E aqui eu já consigo ver que funcionou, porque eu mandei hello e ele respondeu com hello, como que eu posso te ajudar hoje, né? Só que, digamos que eu queira mostrar isso para o meu usuário, fazer alguma coisa com esse texto, eu preciso colocar dentro de algum lugar. Eu vou colocar dentro de uma variável response, e aí depois eu posso, se eu quiser, imprimir response.content. E assim eu acesso diretamente aquela string que foi a resposta. Tá aqui, ó, hello, how can I assist you today? Se eu colocar em português, o que acontece? Será que ele vai responder? Vamos ver. Você pode me contar sobre os recursos
Eu não sei de onde ele tirou isso. Então a gente vê que às vezes ele dá uma alucinada. Então por isso é muito importante a gente testar aqui os prompts, tá? Sempre ele vai funcionar melhor com prompts em inglês, mas ele funciona com português também. Então vamos trocar aqui, ó, me conte uma história. Vamos ver se ele consegue criar uma história pra gente em português. Vamos esperar um pouco. E aqui, ó, ele criou pra gente uma história, tá? Mas ele levou 30 segundos para fazer isso. Imagina que você está utilizando um app, você clica lá, você quer ver o resultado e demora 30 segundos. Bem, essa não é uma experiência de usuário interessante, né? Mas tem uma forma da gente resolver isso. Em vez de eu esperar a resposta inteira, uma das características de um LLM é que ele vai construindo essa resposta, o que é chamado token a token. A gente pode imaginar palavra por palavra, tá? E eu consigo ter acesso a isso se eu fizer algumas modificações. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, em vez de eu usar o respond to, eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada string, e eu vou chamar o meu session.stringResponse to. E aí eu passo aqui o meu prompt, tá? Agora eu tenho essa string aqui, só que eu preciso ter uma forma de ler ela. Então eu vou fazer um for com try await chunk, e aqui eu posso imprimir o meu chunk. Olha só a diferença que isso vai fazer. Quando o meu app começa a processar, ó, ele vai me dando aqui, ó, palavra por palavra. Tá vendo? Ele já está executando, mas ainda não acabou. Ele ainda vai levar os 30 segundos para chegar até o final. Mas pensando em experiência do usuário, é muito melhor você apertar lá o botão e já começar a ver que ele já está trabalhando naquilo, do que ele ficar trabalhando no background, você ter que esperar 30 segundos até você ter o resultado final. Isso daqui é muito mais interessante em termos de experiência. Então, dá para fazer dessa forma aqui. Vamos voltar aqui, só para eu te mostrar mais uma coisa. Deixa eu tirar esse daqui, deixa eu colocar isso aqui. E eu vou mudar isso aqui para o seguinte. Como se faz para roubar um carro? Vamos esperar aqui um pouco e vamos ver o que ele vai responder. Bem, vamos lá. Depois de um tempo esperando aqui, eu ainda não tenho uma resposta. Só que eu não preciso da resposta para saber o que aconteceu, né? Bem, provavelmente deu um erro. Esse daqui não é um modelo uncensored, ou seja, ele tem censuras, tá? Então ele não vai te dar todas as respostas. Esse tipo de pergunta aqui vai gerar um erro para você. Então a gente precisa ser capaz de enxergar quando a nossa aplicação travou por conta de um erro do chamado guardrail, né? Que seria ali uma proteção para não gerar um conteúdo que é perigoso, digamos assim. Então o que eu quero é saber se ele lançou alguma exceção. Para isso eu vou usar o do, então vou botar tudo isso aqui dentro do do, que ele vai ser executado aqui, e vou no catch imprimir qualquer erro que possa ter ocorrido. Então quando eu faço isso aqui, ó, ele já mostra aqui para mim, opa, guardrail violation, ou seja, essa pergunta ela pode conter alguma coisa que é sensível ou que não é safe, né? Que não é segura. Então isso também vai ser muito importante você saber tratar os seus erros aí, até para você dar um feedback para o usuário, falar, ó, isso aí não dá para eu responder não, faz outra pergunta, beleza? Outro exemplo que eu quero dar aqui é o seguinte, eu estou aqui num site chinês, e aí vamos copiar esse texto aqui, que a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar isso aqui e vou colocar identifique essa língua. E vou colocar o nosso texto em chinês. Vamos ver se ele vai saber que é chinês isso aqui. Ele me respondeu em chinês. Bem, identifique essa língua e responda em inglês, vai. Olha, ele respondeu aqui pra gente. A língua na imagem? Que imagem? Não tem imagem nenhuma. A língua na imagem é chinês e aí ele traduziu, ó. Essa seria uma outra coisa que eu ia pedir para ele, né? Traduza para português. Aqui, ó. Claro, aqui está a tradução. Atenção! Fãs de McDonald's, uma nova série de brinquedos, blá, 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 blá. Exatamente, tá certo. Show de bola! Então ele consegue também fazer traduções, por exemplo. E aqui vamos dar um passo, que é o seguinte. Traduza para o português é tipo uma ordem, né? E esse tipo de coisa a gente deveria ser capaz de colocar como instruções para o modelo. E assim, não precisar estar ali dentro do prompt. Digamos que a gente está fazendo um app que basicamente a gente quer que a LLM traduza as coisas. Se é isso que eu quero, eu vou tirar isso daqui, tá? E a gente vai ver se funciona. Eu não tenho tido muito sucesso com instructions nesse momento, mas é isso que a gente vai ver agora. Vou criar aqui, ó, instruction, e vou passar a minha, e vou armazenar a minha instrução, traduza para o português aqui dentro.
Quando eu inicializar o modelo, eu já vou inicializar ele com essa instrução. Então, para isso, ó, eu venho aqui, ó, Instructions, e passo a minha instrução Instruction. Vamos ver se ele vai funcionar. Teoricamente, eu estou criando uma seção que ela já sabe, ela já tem a instrução que é para traduzir para o português, e eu não preciso passar no prompt. E olha só o resultado. Fez exatamente o que eu queria. Isso quer dizer que qualquer prompt que eu passe agora, ele já vai ter essa instrução ali acoplada, digamos. Então, por exemplo, eu vou trocar isso aqui para var, vou trocar isso aqui para var, e a gente vai fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo, e aí eu vou criar um segundo prompt, que basicamente vai ser this is a test. Vamos ver aqui, ó, agora, ele está falando que eu estou redeclarando, obviamente, eu não preciso colocar aqui o var, bem, aqui dentro do do eu preciso deixar por causa do escopo, então aqui pode continuar sendo let. Vou mudar para let, vou mudar para let. Agora, ó, a gente tem dois prompts, né? O primeiro é ali com o texto em chinês, e o segundo é com texto em inglês. Só que, com texto em inglês, ele não traduziu muito bem, né? Apesar dele ter respondido em português, ele não fez a tradução. Deixa eu pegar um outro texto numa outra língua. Então aqui eu estou num site do Canadá, em francês, né? Deixa eu clicar aqui nessa notícia. E eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui. Vamos ver o que isso aqui quer dizer. Vou substituir lá pelo meu this is a test. Ele traduziu o chinês, mas o francês, ele não traduziu também. Será que isso é uma questão de ordem dos prompts? Vamos substituir aqui, ó. Jogar esse para cá, jogar esse para cá. Isso aqui eu podia ter transformado numa função, melhorado o código aqui, mas para a gente ver exatamente o que está acontecendo, deixa assim mesmo. Ele não traduziu o francês, ele ainda está traduzindo lá o chinês, e agora nem traduziu o chinês também. Então é isso, eu tenho tido alguns problemas usando instruções aqui. Provavelmente vai melhorar nos próximos betas ou até na versão final. Isso tem ocorrido comigo, ele tem ignorado as minhas instruções. Funcionou até bem para o chinês a primeira vez, mas aqui deveria funcionar também, porque eu estou usando a mesma seção. Então não tem por que ele não ter traduzido aqui, né? Vamos tentar mudar para inglês aqui, para ver se facilita. Ou melhor, vamos mudar Translate to English. Aí eu preciso também digitar certo, né? Senão fica difícil. Ó, vamos lá. Agora sim, ó, ele traduziu o francês para o inglês e traduziu também o chinês para o inglês. Talvez o problema é que as instruções elas precisem ser em inglês. Bem, eu vou continuar fazendo vários testes aqui porque eu quero usar essa ferramenta em várias das minhas aplicações. E tem muito mais coisa para fazer. Dá para a gente usar tooling, assim a inteligência artificial, o nosso modelo, consegue ter acesso a outras coisas, chamar funções, até fazer busca na internet, se for o caso. Dá pra gente também usar uma macro chamada Generable, que permite que a gente crie uma classe, coloque ela como Generable, assim o nosso modelo, quando ele for criar, ele já cria na estrutura daquela classe ali os objetos. Tá? Isso daqui é uma mão na roda quando a gente quer criar algumas coisas mais estruturadas. Por exemplo, vamos voltar aqui só para finalizar. Se eu quisesse aqui, ó, eu poderia dar a instrução Translate to English, Respond like, e aí eu vou colocar aqui, ó, original e translated, tá? Deixa eu trocar aqui para parênteses. E olha só, ele respondeu aqui para mim, ó, ele trouxe a tradução, né? E ele trouxe aqui o texto original. Mas não era bem esse formato que eu queria, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Ele trouxe, né, certo, mas não está bem formatado. Para eu pegar isso daqui e colocar dentro de um objeto, eu vou ter um grande trabalho. Daria para resolver isso muito fácil com Generable. Mas para o vídeo não ficar tão longo, a gente vai deixar isso para uma outra oportunidade. Se você quiser ver um novo vídeo sobre LLM, falando mais sobre Call Tooling e Generables, deixa aqui nos comentários. Deixa também o seu like, dê sugestões, compartilhe com seus amigos, não deixa de se inscrever. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu!